Entrei no meu quarto e falei com Deus. Olha, Deus, estava muito nervosa, sabe? Eu falei, Deus, eu sei que você existe, eu sei que você está me ouvindo, eu quero saber a verdade. Se realmente Jesus é Deus, eu quero saber. E comecei a falar, eu sei que o diabo existe porque eu vi. Não adianta você mandar ninguém falar comigo, eu quero que você me revele se Jesus é Deus. E depois de muito tempo, quando eu me converti, eu fui entender como Deus gosta que a gente tenha essa atitude, porque ele é como um pai que se sente muito amado quando você rejeita todas as outras opções e só quer ele. E eu passei mais ou menos 2 semanas, todos os dias, quando eu chegava do meu trabalho, quando eu estava em casa, todo mundo ia descansar, eu entrava no meu quarto, fechava a porta e começava a falar com Deus. Eu não era convertida, não sabia nada sobre a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Mas lá em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz que quando você orar, você deve fechar a porta do seu quarto e orar ao seu Pai Celestial, que vê tudo que está ali em secreto entre você e Ele vai te recompensar. E eu nunca tinha lido isso, e isso valeu para mim. Porque depois de 2 semanas, mais ou menos, eu não tenho o cálculo exato, um desses dias, né, depois de 2 semanas, eu estava na minha oração, eu não sabia nem que eu estava orando, mas era uma oração, e de repente eu lembrei da Andréia me ensinando. Ela falou assim, quando você falar com Deus, quando você orar, sempre chama em nome de Jesus. Jesus é o chefe no mundo espiritual. Chama em nome de Jesus, é igual e-mail, se não for em nome de Jesus.com, não vai chegar no endereço certo. Eu lembrei daquilo, pensei, vai que dá certo, né? Deus não estava me respondendo, e aí eu chamei pelo nome de Jesus, eu falei, Jesus. Eu me lembro que foi uma sensação engraçada, porque eu não tinha nenhuma intimidade com aquele nome. E eu não esperava. E eu falei, Jesus, se você é Deus. Eu fico um pouco emocionada quando eu me lembro. Me dá vontade de chorar. E eu falei, se você é Deus, eu quero saber a verdade. É muito forte quando eu me lembro desse dia, porque eu me lembro da voz dele, eu me lembro de Jesus falando comigo. E eu me lembro de todas as minhas células do meu corpo reagirem. Eu me lembro que a voz dele entrou no meu quarto, eu pensei que tinha uma pessoa, eu pensei em me virar, eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu vou me virar para ver, mas antes de eu me virar, ele me chamou Sara. Quando ele me chamou Sara, a voz dele atravessou todo o meu ser, todo o meu corpo, e eu não sei explicar para vocês o que foi aquilo, só o Espírito Santo pode te revelar. Eu sei que eu fui rolando por cima da minha cama, chorando muito, caí no chão, me prostrei, chorando muito, muito, muito. E ele continuou falando comigo, e ele disse para mim que ele era Deus, ele disse para mim que ele veio à Terra como homem, ele disse para mim que ele morreu e ressuscitou, e o mais importante de tudo, ele disse para mim que a Bíblia é verdade, não é uma lenda. Realmente ela foi inspirada por ele. E eu chorei muito, ali eu fiquei umas 4 horas chorando, eu quase morri. Eu me lembro que teve um momento que ele começou a me falar muitas coisas. Eu me lembro de uma frase que ele disse assim, há muito tempo eu quero falar com você, mas você nunca tinha me convidado, e eu só entro onde eu sou convidado. E de repente eu comecei a chorar de uma forma diferente. Eu senti, eu fechei o olho, pensei que eu fosse morrer. Eu acho que se eu abrisse o olho eu não veria, porque ele estava em corpo espiritual, mas eu fiquei com medo de ver ele morrer, porque era muito forte a presença dele. E eu senti a distância que ele estava de mim. E era uma presença como se você fosse chegar perto de uma fogueira, e tem um momento que você não consegue mais chegar porque queima. Mesmo sem você estar com a mão no fogo, queima. A presença dele era mais ou menos assim. Só que o fogo não era um fogo, era amor. O amor consumia, quase que queimava. E a sensação que eu tinha é de que eu ia morrer se ele desse mais um passo. E eu comecei a sentir o meu diafragma subindo, porque o meu choro... Eu não conseguia mais respirar. E ele falou com uma voz muito doce, muito forte. Ele disse, eu me lembro como se fosse agora, ele disse assim, minha filha, eu vou parar de falar com você, eu vou precisar parar de falar agora, porque o seu coraçãozinho, ele falou no diminutivo, o seu coraçãozinho não está aguentando, mas eu vou ficar aqui com o meu Espírito Santo, mas eu vou ter que parar de falar com você. E eu me lembro que eu, sem voz já, eu disse, não, porque o prazer daquela presença era melhor do que a vida. E eu nem pensei na hora que eu poderia morrer. Só depois é que eu fui entender, quando eu fui ler a Bíblia, que realmente a presença dele é melhor do que a vida.
E eu estava disposta a morrer para não parar de sentir aquilo. E ele parou realmente de falar comigo, mas a presença dele ficou. Mas eu chorei ali umas 4 horas no chão. E adormeci no chão, de camisola. No dia seguinte eu me levantei do chão, corri no telefone e liguei para minha mãe. Minha mãe, que sempre buscou Deus em todas as religiões, ela tem muitos fãs pelo Brasil, uma mulher amada pelo Brasil, uma cantora conhecida, né? Nacionalmente e internacionalmente, brasileira, sempre honrou a música brasileira. E a mamãe, quando me atendeu, não acreditou em mim. A minha mãe disse que eu estava louca, disse que eu estava fanática e ainda botou a culpa na Andréia, coitada da Andréia. Disse: a Andréia fez a sua cabeça, a Andréia fez lavagem cerebral em você. E eu falei: mãe, não foi, mãe, é verdade, mãe, eu descobri, Jesus é Deus, os crentes estão com a razão, é verdade, a Bíblia é a verdade. E ela xingou um monte, falou um monte, desligou o telefone na minha cara. E naquela época ela tinha uma funcionária chamada Dona Maria, que era da Assembleia de Deus. E a Dona Maria, muito tempo depois mais ou menos de 1 ano, foi trabalhar na minha casa. E ela um dia me contou, ela disse: você lembra daquele dia que você ligou para sua mãe contando que você havia se convertido? Eu falei: lembro. Ela disse: aquele dia, quando a sua mãe desligou o telefone, a sua mãe ficou completamente furiosa dentro de casa. E eu me tranquei no meu quarto, passei a chave e me ajoelhei e comecei a interceder. E eu fiquei maravilhada com aquilo, porque eu sabia que a minha mãe, no tempo da ignorância, não conhecia o Senhor ainda. E a Dona Maria era uma serva de Deus, uma guerreira que o Senhor colocou dentro daquela casa sem eu saber. Deus cuida daqueles que estão dispostos a servi-lo e a viver para Ele. E realmente é lindo quando você vai descobrindo a mão de Deus, que você nem sabia. E foi aí que tudo começou, né? Nos 2 primeiros anos foi o processo de libertação. 2 anos depois que eu tive essa experiência, em 97, 2 anos depois, dia 4 de janeiro de 2000, eu fui batizada com o Espírito Santo, num culto onde a Mara Maravilha estava dirigindo na Assembleia de Deus do Bom Retiro, aqui em São Paulo, onde eu moro atualmente. E a Mara tinha me convidado para ir para a casa dela passar o final de semana. Ela foi dirigir um culto, chamou todo mundo para subir no altar. Eram poucas pessoas, era o início do ano, estava todo mundo viajando. E eu, quando me prostrei ali, ela estava falando ao microfone, ela disse assim: peça para Jesus o que você quer esse ano. Todo mundo prostrado, e eu pedi: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e me batizou, foi muito forte. Daquele dia em diante, nunca mais eu fui a mesma, nunca mais. Porque eu recebi os dons e eu comecei a ter discernimento de espíritos. E eu já não conseguia mais usar uma roupa indecente porque o Espírito Santo me incomodava. E eu sempre falo isso nas igrejas: se você é uma mulher convertida que consegue usar decote, é porque você ainda não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele te incomoda. Porque quando você é santa, você cobre o que é de valor e o que é do seu marido, de mais ninguém. E Deus foi me transformando, me curando. E eu ainda fiquei 5 anos na banda, né, com as minhas irmãs. Mas depois de 5 anos, Jesus começou a me tratar muito profundamente. Ele começou em 2001 com a Ana Paula Valadão cantando Preciso de Ti. E eu me lembro que quando a Ana Paula começou a cantar aquele cântico: não são de carros ou de mansões, muito dinheiro, fama, não é nada disso que eu preciso. Tanto vazio, solidão eu tenho vivido, distante de ti. Quando ela começou a cantar isso, eu chorei muito, porque eu achava que ela era uma cantora gospel famosa, uma artista, e eu fui entendendo que na verdade não era nada disso. E o espírito da glória do mundo, o espírito do estrelismo começou a cair na minha vida. Foi o último espírito imundo a cair na minha vida. É um espírito que faz os artistas gostarem de ser adorados e ser aplaudidos no lugar de Deus. Hoje temos muitos artistas que envergonham o nome de Jesus no Brasil, porque eles não entenderam que o altar na igreja não é um palco para dar show. E eu dou glória a Deus, porque com 1 ano de convertido eu conheci os meus pastores, José Antônio e Ludmila Ferber, pastor Sérgio, pastora Cíntia, que são os meus discipuladores até hoje. E foram eles que me acompanharam e que me ensinaram